Salve, salve, torcida botafoguense! Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo. Eu sou o Fábio Hermano. Vamos falar agora de Botafogo 1, Floresta 2, derrota no estádio Almeidão, a primeira derrota em casa na era Lisca. Um resultado que deixa preocupações, não só pelo resultado, mas pelo que o time apresentou em campo. O Lisca foi muito mal nas alterações, o time foi muito mal individualmente. Vamos falar sobre isso a partir de agora, mas antes deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo com parentes e amigos botafoguenses. Vamos lá, né? Vamos começar pela escalação. O Botafogo não teve o Bu nem o PK na lateral esquerda, um lesionado, outro suspenso. E o Lisca optou pelo Gustavo Silva, né, que já foi a primeira escolha que não funcionou. Gustavo Silva apoiou muito pouco o ataque e defendeu muito mal. Então, não consigo dizer se também teria outra opção melhor no elenco. Aí o Lisca, em relação à improvisação, ele obviamente tem muito mais essa capacidade do que qualquer um de nós, porque ele está lá no dia a dia, então ele consegue observar ali quem poderia ser esse jogador improvisado na lateral. Eu teria improvisado um zagueiro, tá? Eu teria colocado um zagueiro que pelo menos se não fosse ajudar ofensivamente, pelo menos não iria atrapalhar defensivamente, como foi o caso do Gustavo Silva, que vai mal no segundo gol do Floresta, inclusive. Mas tudo bem. De resto, foi aquele time que a gente conhece, né? Nenê, Felipe Azevedo, Rodolfo, aquela trinca que teve dificuldades contra um time fechado. Né? O Botafogo é um time que não tem velocidade na sua transição. Né? Quando, por exemplo, começa a construir jogadas do seu campo de defesa, o Botafogo não consegue dar velocidade a, a essas jogadas, tá? Para chegar mais rápido no campo de ataque. E quando está no campo de ataque, quando pega um adversário fechado, esses jogadores possuem mais dificuldades, tá? Porque você tem menos espaço. Por exemplo, contra a Ferroviária e contra a Barra, quando eles tiveram mais espaço, eles jogaram muito bem. Eles conseguiram gerar muitas chances de perigo. Né? O Barra, por exemplo, que marcou muitas vezes numa linha muito baixa, então e também não conseguiu fechar ali as duas linhas, né? O Barra não conseguiu compactar muito bem a linha defensiva e a linha do meio de campo. Então o Botafogo conseguiu transitar muito bem ali entre essas linhas do Barra. Contra a Ferroviária, o Botafogo conseguiu roubar muita bola no campo de ataque já. Então já estava mais perto do gol. O adversário ali muitas vezes desarrumado, então o Botafogo conseguiu também criar muitas chances. Quando você pega um Floresta, que não deu nem muita possibilidade do Botafogo fazer marcação alta, porque era um time que muitas vezes já metia a bola longa, já rifava, muitas vezes não saía no toquezinho, né? O Botafogo não tinha como fazer pressão, muitas vezes, e era um time que estava bem compactado. A linha do meio de campo e a linha de 5 defensivamente ficou muito compactada e esses jogadores ficaram meio travados nessa linha. O Botafogo até tentava girar a bola para ver se encontrava espaço, não encontrava, muitas vezes era cruzamento na área. O Botafogo não conseguiu nem criar espaço para chutar de fora da área, né? Criar ali alguma chance frontal. E aí faltou muito também de participações dos laterais, que não, sobretudo na esquerda, que não teve. O Eric também não conseguiu jogar tão bem como jogou outros jogos, e o Eric tem a questão de ter vindo de uma lesão, né? Ele se machucou contra o Figueirense, se recuperou durante a semana, não era um jogador que também estava 100%, então essas laterais, que já não são um ponto alto, estavam ainda mais comprometidas. Os volantes, achei que faltou mais aproximação. Contra o Barra, por exemplo, o Botafogo jogou com dois volantes, né? Varela e Nardini, e o Tota jogou aquele jogo porque o Maduro sentiu. Né? Nesse jogo, o Maduro é muito importante no gol do Botafogo, mas ele não conseguiu ser tão presente e ajudar tanto o setor ofensivo como ele conseguiu ajudar, por exemplo, no jogo contra a Ferroviária. Então ficou um Botafogo ali meio travado, basicamente alçando bola na área. O Floresta muito arrumadinho, muito compactado, aproveitou um vacilo do Botafogo no primeiro gol, né? E Igor Moraes e Ian Souto vão mal no lance. O jogador consegue carregar a bola com espaço, cruza e tem infelicidade do Eric, né? O gramado me pareceu bem molhado, né? O Botafogo, acho que a tendência era para dar um pouco mais de velocidade, né, aos passes, já que o Botafogo não é um time veloz. O Botafogo molhou muito o campo ali para deixar o jogo mais veloz, mas enfim, acabou o feitiço foi contra o feiticeiro, né?
tanto nesse lance do gol como no segundo tempo, que ficou um jogo muito mais frenético, um jogo rápido, com o Botafogo cansado e o Floresta com gás ali lá no alto. E aí o Floresta faz 1-0, só que o Botafogo consegue fazer o gol rapidamente no único tipo, no único lance, né? No único tipo de lance que vai funcionar contra defesas fechadas, que são toques rápidos, né? Com movimentação. O Botafogo conseguiu isso. Felipe Azevedo, Maduro, movimentação rápida do Nenê entre os defensores, apareceu, recebeu, fez o gol, 1-1. Só que o Botafogo conseguiu fazer pouco isso. Né? Quando você pega uma defesa muito fechada, ou você consegue muito no 1 contra 1, né? Um ponta que consegue ir muito bem no X1, fazer um drible, ou realmente essa troca de passes rápidas com variação de posições para você em algum momento confundir a defesa adversária. O Botafogo não conseguiu fazer muito isso. Conseguiu no lance do gol, mas de resto não conseguiu fazer. Foi um time muito travado, que claro, tem méritos do Floresta ter travado muito esse jogo, mas mostra que o Botafogo contra equipes muito fechadas e contra equipes muito físicas, que é o caso do Floresta, né? O Floresta é um time jovem, o jogador mais velho do Floresta que entrou em campo tinha 31 anos. O Botafogo acima dos 30, teve o Rodolfo com 33, o Felipe Azevedo com 39, o Nenê com 44, aí no segundo tempo entrou o Dourado com quase 40 também, entrou o Simon com 35, enfim. Enquanto o jogador mais velho do Floresta que entrou em campo tinha 31 anos, o Botafogo teve pelo menos 5 aí que entraram em campo acima dos 33, né? Então, essa questão física também pesou muito para o Botafogo. O Botafogo sentiu o jogo físico contra o Figueirense, que o Botafogo até consegue igualar no primeiro tempo, mas quando chega o segundo tempo, cara, essa trinca Nenê, Rodolfo e Felipe Azevedo tem que ser desfeita. Porque eles não aguentam jogar 45 minutos numa intensidade necessária, tá? No primeiro tempo, até eles conseguem equilibrar e tal, mas chega no segundo tempo, não tem a questão física e também não tem a questão técnica, né? Se esses caras não estão inteiros, eles também não vão conseguir entregar tecnicamente contra um time que estava muito aplicado em termos de intensidade como a equipe do Floresta. E aí no segundo tempo, né, o primeiro tempo foi aquilo, né? Sem muita emoção, o Floresta até foi um pouco mais perigoso, o Botafogo teve, sei lá, uma cabeçada para fora, mas também nada além disso, né? E aí o segundo tempo é só do Floresta. O Floresta poderia ter feito 2, como fez, mas poderia ter feito 3, 4. Sem nenhum, assim, sem nenhum absurdo. Pelo menos 3 gols, até seria o mais justo pelo que foi o segundo tempo. O Floresta fazer 3-1 no Botafogo. E aí o nosso querido Lisca faz alterações muito ruins, né? O Lisca, primeiro ele tira o Ian Souto sai por estar machucado. E aí ele coloca o Júlio Vaz, tudo bem, 6 por meia dúzia. Mas aí depois ele tira o Varela e o Igor Maduro. E aí eu pergunto, cara, esses jogadores estavam sendo poupados aí. Eles não conseguem jogar 90 minutos? Nenhum dos dois? Porque quando você tira esses dois jogadores, sobretudo o Varela, você perde completamente o meio de campo. E ele tira 2 volantes para colocar um zagueiro e um meia. Então o Botafogo ficou sem combatividade no meio de campo. Porque você colocou um zagueiro, então você não tinha um cara combativo no meio de campo. E você colocou o Tota, que é um jogador que sem a bola ele não dá muito combate. É um jogador que muitas vezes só cerca e tudo mais, ocupa espaço. Ele não vai. Não, a gente viu no jogo ontem, ele não consegue dar muito. Ele não dá muito. Né, da característica dele, dar carrinho, dar combate, roubar bola, enfim. Como um volante é. Então, o que eu teria feito? Eu teria tirado. Eu não teria botado o Simon. Primeiro, que é um zagueiro de 35 anos. Até não entendo porque o Otávio não estava no banco. Tá, o Otávio que jogou meio como volante, né? É um volante zagueiro. Até faria mais sentido colocar o Otávio, porque aí, se você quiser mudar o esquema, você muda com a mesma peça, né? Coloca o Otávio como volante e volta a linha de 4. Eu não entendi essa linha de 5. Essa linha de 5, que segundo o Lisca na coletiva foi para espelhar o esquema do Floresta, cara, piorou o Botafogo. O Botafogo chamou ainda mais. O Botafogo ficou numa distância muito grande entre os jogadores da defesa e do ataque e um grande buraco no meio de campo. Porque você tinha um Nardini desgastado, que ficou ainda mais sobrecarregado no meio de campo, quando ele tira o Igor Maduro e o Varela. O Nenê desgastado, não fez sentido o Nenê ter jogado o jogo todo, tá? O Nenê era para ter saído. E o Tota, que
é um jogador muito melhor com a bola, mas o Botafogo não ficava com a bola. Né? Então faria muito mais sentido colocar ou o Romarinho. Pô, quer tirar Igor Maduro e Varela? Tão cansados? Que eu até questiono. Se poupou nesses últimos jogos, pelo menos um desses dois jogadores conseguir jogar 90 minutos. Mas tudo bem, estão cansados. Tira o Igor Maduro e coloca o Romarinho. E tira o Nenê e coloca o Tota. Aí depois ele tira o Rodolfo e o Felipe Azevedo para colocar Anderson Chaves e Dourado. Dourado, a bola não chega. O Dourado ficou ali meio nulo no jogo, porque a bola não chegava nele. O Anderson Chaves entrar no jogo e o Atamoto não entrar no jogo é um absurdo para mim, e inclusive a incoerência do Lisca. O Atamoto não ter entrado. Se o Atamoto jogou 65 minutos contra o Itabaiana, jogou bem. Né? Foi um jogador que gerou muitas chances boas, chances de perigo. E ele colocar o Anderson Chaves, que é um jogador que contribuiu pouco ofensivamente, falhou no gol do Itabaiana, ele que dá a furada. Enfim, é um jogador que, para mim, não fez o menor sentido. O Botafogo precisava de um jogador veloz, um jogador ali mais, enfim, que até que para levantar a torcida, né? Um jogador que conseguisse fazer uma jogada ali, conseguisse conduzir a bola. E até nessa questão do Botafogo não ter meio de campo, você tem um jogador para você jogar rifar a bola, né? O Botafogo, quando pega adversários fechados, não consegue nem dar velocidade rifando a bola, porque o Botafogo não tem jogador de velocidade para correr atrás dessa bola. Quando o Botafogo recupera ali na defesa e, pô, vou dar um chutão. Cara, os chutões era sempre o Floresta que pegava a segunda bola. Os chutões do Botafogo não geravam nada. Né? Então, enfim, colocou o Anderson Chaves, que até agora não disse nada para que veio. O Atamoto não ter entrado também, para mim, um grande absurdo. O Nenê ter jogado os 90 minutos, cansado como estava, outro completo absurdo. Colocar o Simon de 35 anos também, mais um absurdo. Enfim, o Lisca foi muito mal, tá? Mexeu muito mal. E faltou aí dos nossos companheiros de imprensa, tá? Questionar mais o Lisca na coletiva, tá? Questionar, porque o meio de campo ficou deserto no segundo tempo, porque ele tirou ali, deixou no meio de campo um volante sobrecarregado, um jogador de 44 anos que não conseguia correr direito, que era o Nenê, e o Tota completamente ali tendo que buscar jogo. O Tota muitas vezes era o cara que vinha receber a bola entre os zagueiros. Enfim, ele ia fazer o que com essa bola? O Dourado lá na frente, o Anderson Chaves se esconde do jogo, mal aparece, o Nenê morto também. Enfim, aí ele até justificou, espelhei a linha de 5. Inclusive o Lisca foi contraditório na coletiva, porque ele fala que no intervalo o Gustavo Silva e o Eric estavam cansados. E aí ele deixa esses dois jogadores os 90 minutos e faz esses jogadores virarem alas, né, com a linha de 5. Esses jogadores não estavam nem conseguindo marcar direito. E assim, uma linha de 5 exige muito dos laterais. Exige que eles ataquem mais e também voltem, né? Enfim, a única diferença é que você tem um jogador a mais na sobra. Mas eles são muito exigidos também. Não é porque é a linha de 5 que vai facilitar para os laterais, não. Se você tem esses laterais como alas, eles vão ter que se entregar ainda mais. Se eles já estavam cansados no intervalo, o que eles iam entregar ali na metade final do segundo tempo? Tendo que serem alas e voltarem. Eric voltando de lesão e o Gustavo Silva, que é um jogador para essa posição que não serve, claramente. Enfim, então, assim, muitos erros do Lisca. O Leston Júnior deu um nó tático nele, tá? Deu uma aula. E o Lisca vai precisar apresentar mais. O Lisca vai precisar apresentar um repertório, uma outra formação. Eu acho que essa formação que o Botafogo jogou talvez funcione muito mais fora de casa, né? Com 3 volantes. Aí esses 3 volantes tentam ser mais combativos. E aí, com 2, 3 toques na bola, você já consegue chegar no gol adversário, porque o adversário, como vai se lançar mais por estar em casa, vai deixar mais espaço. Mas em jogos no Almeidão, contra adversários que vão deixar pouco espaço, o Lisca vai ter que acionar um mata-moto da vida, um jogador que num contra um vai conseguir fazer alguma coisa, né? Um jogador que quando o adversário sair um pouco mais, o Botafogo pode fazer uma transição mais rápida com esse ponta, né? Você já aciona esse ponta para ele colocar velocidade. Então é um time muito... O Botafogo é um time muito engessado, né? Um time muito óbvio. Que se o adversário conseguir travar esses 3 jogadores, o Botafogo não joga. Porque o Botafogo não tem laterais que consigam apoiar, os volantes ali tem o Igor Maduro, que muitas vezes consegue ajudar, mas os outros não conseguem tanto.
Não tem um ponta, não tem um atacante de referência, né? O Botafogo não joga com 9 de referência, então fica um time muito fácil ali contra times fechados de ser neutralizado. Fica muito fácil. Então, sobretudo nos jogos em casa, o Lisca vai ter que achar soluções contra times fechados, né? Ao menos que esse time fechado falhe muito na defesa, né? O Botafogo vai ter dificuldades. Ontem um Floresta muito compactado nas duas linhas, a linha do meio de campo e a linha defensiva, e errando pouco, né, os seus zagueiros, o Botafogo vai ter muitas dificuldades. Então, eu acho que é isso, tá? Acho que fica aí a lição. O Botafogo vai precisar de mais e o Lisca vai ter que tirar mais desses jogadores. E só para finalizar, né, a questão que eu ouvi muita gente falando, poupou para quê? Poupou para jogar isso aí? Cara, imagina se esse time tivesse jogado contra o Itabaiana e tivesse jogado contra o Floresta. Eu acho que o Botafogo teria tomado em 5, tranquilamente, tá? Se o Botafogo pôde tomar 3, 4 com jogadores descansados, imagina se tiver jogado contra o Itabaiana. Então, assim, sobre essa estratégia do Lisca, nem acho errada, tá? Porque contra a Ferroviária deu certo, jogou contra o Souza no meio de semana e ganhou fora contra a Ferroviária. E aí, nesse jogo contra o Itabaiana, o Botafogo quase ganhou também, com o time reserva. Poderia ter ganho. Tomou o gol ali no final. E saiu atrás e conseguiu virar muito por ter jogadores reservas, descansados. Se fosse time titular, se tivesse saído atrás com o time titular, não sei se viraria, não. Não sei se teria pernas, não. Então, para mim, a estratégia dos jogos da Copa do Nordeste não dizem muito sobre esse jogo, tá? Assim, claro, preocupam os jogadores estarem pouco intensos mesmo com uma semana livre. Isso realmente preocupa. Mas eu acho que a estratégia, não vou dizer aqui que foi errada. Tá? Eu acho que o Botafogo tem que apresentar mais. Assim, o Lisca tem que, taticamente, dar soluções para esse time. Não vai ser sempre que Nenê, Felipe Azevedo e Rodolfo vão resolver na qualidade técnica deles. O Botafogo vai ter que ter mais repertório ofensivo, mais jogadas ofensivas para vencer os jogos. Sobretudo contra adversários fechados e que se entregam muito fisicamente, um time jovem como é o time do Floresta. Mas é isso. Vídeo feito, gostou daquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e até a próxima.